Por conta desse cara, várias pessoas estão conseguindo resultados incríveis em seus primeiros meses trabalhando pela internet. Então, se você quiser ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu acho engraçado como os youtubers lá de trás, que foram os caras que começaram a ganhar muito dinheiro com a internet, uma parte deles, vamos botar aí 10 anos atrás, tá ferrado hoje em questão de cabeça. Deprimiram, Os né? caras tiveram depressão, os caras tiveram uma série de distúrbios, ficaram mal. E esses caras ganharam muito dinheiro, eles ficaram ricos. Eles resolveram todo o primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Então eles resolveram a vida, e mesmo assim eles entraram nesse quadro. Por que será que isso acontece? As redes sociais estão tornando as pessoas hoje mais deprimidas e ansiosas do que no passado? É o que os estudos mostram. Tem vários mostrando que o uso, como eu comentei, o uso de rede social predispõe as pessoas a ter sintomas de depressão, pelo menos. E eu sei de pelo menos um estudo que mostra uma relação de causa e consequência. A pessoa usar e ter uma incidência maior de depressão. Agora, os motivos para isso podem ser inúmeros. Se é um produtor de conteúdo como nós... Olha eu me colocando no pacote aqui, né? Se é um produtor, você tem toda aquela questão de estresse. Se é uma pessoa que está fazendo uso passivo, você tem a questão de comparação. Pô, e nas redes sociais você tem muito isso. As pessoas mostram, é uma seleção, né? Elas mostram os sucessos, as coisas boas. Então as redes sociais, a gente não pode negar isso, elas criaram uma distorção. Uma distorção de como as pessoas estão vendo o mundo ali, né? Ou até vendo a si próprias, né? Com filtros Ou o até tempo mesmo todo. vendo a si próprias, né? Ou como elas veem em relação às outras pessoas, né? Agora, essa questão do youtuber é uma questão interessante. Pô, a pessoa tem muito dinheiro, aquela questão, né? Por que a pessoa que tem muito dinheiro e fama, ela não tá feliz, ou tá mal, tá deprimida? Não só youtubers, mercado financeiro, eu conheço um pessoal que tem a vida toda resolvida e o cara é triste. Eu atendo muita gente que é não só com muito dinheiro, mas também com muita fama e que deprimiu. Muito comum chegar na minha clínica para eu atender, porque o pessoal acaba me conhecendo nos podcasts e vem me procurar. E o que a gente sabe hoje, tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler, se não me engano ela é de Harvard. Ela fez uma série de trabalhos gigantescos sobre pessoas com... Na verdade, quando você vai estudar dinheiro e saúde mental, você não necessariamente olha para o dinheiro, você olha para uma coisa que chamam de status socioeconômico, que é basicamente um conjunto de coisas que o dinheiro pode te fornecer. O que a gente sabe hoje, status socioeconômico alto, você ter uma boa escola, você ter uma boa moradia, ter segurança, ter encanamento, etc. Isso é bom para a saúde mental, afinal de contas, se você viver num lugar perigoso, imprevisível, etc., violento, isso gera um estresse que pode predispor a algum quadro. Agora, o que a Adler mostrou é que se você se sente pobre, mesmo sendo rico, você pode ter os mesmos efeitos maléficos de ser pobre. Então, a comparação com o outro, Se por você exemplo. tem 1 milhão no meio de pessoas com 100 milhões, você é rico, teoricamente. Mas se você se sentir pobre, por conta da comparação, você pode ter os mesmos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma pessoa com baixo status E o socioeconômico. inverso é verdadeiro também. E o inverso, exatamente. Se você se tiver, sentir rico, né? se você se sentir bem, se um bem-estar subjetivo alto, realizado, cara, você gera aquela sensação no seu corpo responde aquilo. E apoio social, mesma coisa, né? Apoio Você social. pode ter 1 milhão de seguidores e um monte de fã. Se você se sente sozinho, você vai ter um efeito... O seu cérebro está entendendo que você está sozinho. E muda a química do cérebro e é um estresse, né? É um estresse que se manter crônico, você pode cair num quadro desse de depressão. E aí, assim, agora tem muita coisa que é subjetiva, né? Por que a pessoa se sente sozinha tendo 1 milhão de fãs, sei lá? Depende muito como que ela vê a relação dela com outras pessoas, né? Pô, se eu precisar de ajuda, será que eu vou ter alguém para conversar de forma íntima? Às vezes a pessoa não tem, né? Apesar de ter um monte de fã. E tem isso, essa questão do propósito, ela... É uma faca de dois gumes, né? Por um lado, as pessoas também não podem se perder procurando um grande propósito, porque às vezes você não vai ter um grande propósito a vida inteira, né? Às vezes o seu grande propósito deveria ser simplesmente alcançar o equilíbrio. Uma vida equilibrada, tendo tudo que é o básico que a gente já falou aqui. Como é que você tem uma rotina legal, pessoas próximas, queridas, você faz exercício físico com alguma regularidade, está funcionando bem? Pô, isso aí é a base da saúde, né? E às vezes a pessoa ela entra e essa questão do dinheiro, ela tem um ponto importante que é um dos maiores motivadores. Eu tenho um conhecido que sempre comenta assim, que o dinheiro é o maior elogio... Como é que é? Elogio mais É o sincero. elogio mais sincero. E faz muito sentido. Todas as pesquisas que estudam motivação, elas usam dinheiro. A pessoa às vezes entra num loop, né? Ela está fazendo alguma coisa que dá dinheiro, aquilo é recompensador, e ela sem perceber, ela funila a vida dela para aquilo ali. Todo o resto perde um pouco o valor, aí na hora que você alcança lá o valor que você queria, e agora? O que eu vou fazer agora da minha vida? E ela nem percebeu que ela não cultivou relação com outras pessoas, que ela não cultivou uma vida relativamente saudável, como a gente acabou de falar.
E aí, bom, isso aí pode predispor a pessoa a entrar nesse quadro, né? Apesar de ser famosa e rica, ela não tá bem, não tá funcionando bem. O dinheiro, do ponto de vista de saúde mental, ele não prediz boa saúde mental. Agora, a forma que você lida com o dinheiro, sim. É claro que você ter dinheiro te dá uma certa caixa de ferramentas para você ter um bom médico, ter um bom acompanhamento, etc. Inclusive do ponto de vista orgânico. Né? Ter a possibilidade de dizer não, trabalhar menos, dormir melhor, sei lá, fazer um monte de coisa. Agora, não significa que você ter dinheiro, você vai ter saúde mental em dia. Isso nem de longe é verdade. Se a gente for pegar... É que era um objetivo mais subjetivo, assim. Tem um estudo do Daniel Kahneman, que ele ganhou um prêmio Nobel pela pesquisa dele em finanças comportamentais, onde ele queria encontrar até que quantia o dinheiro traria mais felicidade. E aí felicidade é subjetivo. Esse Né? estudo é legal O que é felicidade? Depende de uma pessoa para outra. Mas ele fez a pesquisa nos Estados Unidos e ele chegou à conclusão que $1 a mais era mais felicidade até, na época, um patamar de $75 mil. Depois ele via que a curva... Por ano. Depois ele via que a curva ela se estabilizava e cada dólar gerava só pequenos ganhos marginais decrescentes, cada vez menores até um ponto que não tinha mais ganho. E alguns falaram que a curva tenderia a se inverter até a partir de uma certa quantia, porque traz mais preocupação. Porque uma coisa é, você tem dinheiro, você pode morar num local melhor e ter menos preocupação com segurança. Mas depois de um certo patamar, por ter muito dinheiro, você passa a ter mais preocupação com segurança, por exemplo. Então eles falavam que poderia ser negativo no final das contas.